Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, mais um vídeo aqui no canal. CleInvest apresenta de hoje Fundo Imobiliário REC-R11, mais um vídeo de um fundo imobiliário que está passando por emissão. O fundo acaba de anunciar a sua 11ª emissão de cotas, então a gente vai falar um pouco aqui sobre portfólio, não é a ênfase, mas vamos falar um pouco sobre o portfólio do REC-R e principalmente sobre essa 11ª emissão e sobre a pipeline, né, que o fundo imobiliário da REC Gestão, eles sempre divulgam essa pipeline que é muito interessante para nortear o investidor a fazer a sua melhor escolha possível nessa emissão. Então vamos lá, Fundo Imobiliário REC-R11, gerido pela REC Gestão, é um fundo de papel e antes de entrar para o relatório gerencial de fato, informações da emissão, a gente vai falar um pouco sobre o quesito preço, né? Em que parâmetro, em que patamar de preço o fundo imobiliário se encontra nesse momento. A gente viu uma queda acentuada na Bolsa de Valores ontem, né? Estou lançando esse vídeo para vocês no dia 21, agora terça-feira, e ontem, devido a essa crise da China aí, teve uma queda bastante alta, tá bom? Então vamos lá. O fundo se encontra em R$ 103,25, tá? R$ 103,25. Isso representa um PVP de 1,08, então não está barato, mas também está dentro daquele limite que a gente aconselha o investidor a estar no quesito PVP, né? Porque a gente sabe que no longo prazo, o fundo imobiliário de papel entrega a inflação todo mês e no longo prazo eles sempre tendem a se aproximar do VP, tá? Então não é aconselhável comprar acima de 1,10, tá? Se sobrepor muito acima do que de fato vale essa dívida. Então 1,08 não está barato, mas também não está excessivamente caro. O fundo ele tem um DI anualizado de 14,26%, então quase 15% ao ano. É um rendimento bastante robusto, tá? No que se diz respeito ao portfólio, ele é bem equilibrado, então é um dos melhores portfólios, na minha opinião, junto com o IRDM11, então vale bastante a pena a gente entender em que patamar ele está, acabei de mostrar para vocês, agora entender um pouco da indexação e sobre o que o fundo quer nessa emissão, né? O pipeline de fato. Então vamos lá, lembrando, o fundo anunciou a emissão ontem, então as informações aqui eu vou ler diretamente no documento mesmo, porque de fato os sites, os aplicativos, eles não estão ainda atualizados. Mas vamos lá, no que se diz respeito ao relatório gerencial, lembrando, não é ênfase do vídeo aqui, porque a gente já tem vídeo sobre o REC-R, mas vamos lá, primeiro que eu queria mostrar para vocês aqui é esse gráfico, mostrando que 87%, esse gráfico pizza aqui, vou até aumentar para vocês verem, mostrando que 87% do fundo ele é de fato CRIs, né? Ele é de fato dívida imobiliária, outros 13% aí de caixa, de liquidez de fato e 0,5% em cotas de fundos imobiliários. Então, majoritariamente o que a gente espera de fato para um FII de CRI é certificado de recebível imobiliário, tá bom? Agora reduzir o zoom aqui para entrar em outro ponto, tá? Aqui é uma lâmina bastante robusta, mas eu quero mostrar para vocês de uma maneira mais breve, então direto no gráfico pizza, mas vocês vão ver uma indexação maior por cotas sênior, então tem essa segurança no quesito série de dívidas imobiliárias, tem uma lâmina bastante extensa, tem pouca participação excessiva no PL de certificados, então é bastante robusto, tá, gente? É um fundo que tem crescido bastante. Mas o que chama atenção aqui são esses pontos aqui que eu já vou mostrar para vocês. Quem sabe faz ao vivo. Então vamos lá. Descer mais um pouquinho. Esses dois pontos aqui, tá? Vou aproximar um pouco. Primeiro, esses dois pontos aqui. O primeiro, ele é um FII indexado majoritariamente pelo IPCA, tá? Ele foi bastante indexado pelo IGPM, mas os fundos, de maneira geral, perceberam que IGPM e IPCA no longo prazo eles vão parar no mesmo lugar, mas no meio do caminho o IGPM tem uma volatilidade muito maior, muito mais acentuada, então os fundos de IGPM eles têm migrado um pouco, quase que a sua totalidade para o IPCA. Então vamos lá, 54% IPCA, então é um fundo majoritariamente IPCA, mas tem aí 31% em CDI e vocês vão ver que a pipeline está muito entre esses dois índices aqui, que tem uma performance aí, que existe uma certa correlação e que também tem crescido nos últimos meses, tá bom? Outro ponto bastante interessante no REC-R11 é que eles informam a porcentagem de GPM
com e sem variação negativa. O que isso quer dizer? Se essa parcela do GPM variar negativamente, o que é comum para o índice GPM, tá, gente? Que é um fundo de fato bastante volátil, essa parcela essa parcela sem variação negativa, ela não causa efeito nenhum, tá? Não existe essa variação negativa, ela é anulada. Então vamos lá, IGPM sem variação negativa 3%, IGPM com variação negativa 8%, que a gente está vendo aqui nesse gráfico pizza, tá bom, gente? Essa é a indexação, majoritariamente IPCA. Outro ponto é realmente o setor, né? Um segmento corporativo ou pulverizado, o fundo é 60% corporativo, que a gente diz aqui, ó, o risco corporativo, ele apresenta um lastro em uma dívida corporativa com garantia real, então os CRIs adquiridos foram apenas de grupos empresariais sólidos, né, que tem basicamente um devedor. E o risco pulverizado, ele é de fato um CRI com o risco de crédito de natureza pulverizada que apresenta lastro de uma carteira de créditos imobiliários. Então é aquilo que a gente vê de loteamento, multipropriedade, com também garantia real, mas tem mais devedores nesse processo, tá bom? Outro ponto que eu queria mostrar aqui para vocês é de fato essa indexação na taxa de aquisição média, tá bom? Ele é um fundo middle risk, óbvio que um fundo mais voltado para o high yield, mas ele tem fortificado a sua base de portfólio, a sua indexação, então a gente não considera um fundo high yield raiz, né? Ele é um fundo que cada vez mais está se figurando aí no middle risk, porque ele tem melhorado bastante o seu portfólio, tá bom? A gente vai ver na pipeline também, mas basicamente 9% IGPM, 7,93%, quase 8% IPCA e CDI 5,14%, tá bom? Então, basicamente, essa é a taxa de juros de aquisição média. Aqui a gente consegue ver bastante incorporação, que é tranquilo, mas tem loteamento também, tem multipropriedade, então o fundo ele caminha bem por esses setores, tá? Outra coisa que eu queria mostrar para você é a base aqui de securitizador, então ele não depende só de uma securitizadora, ele tem esse lastro diversificado em securitização e basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês no quesito portfólio, tá? Por quê? Porque de fato a gente quer mostrar aqui essa pipeline, essa emissão. Então já até, resumidamente aqui, já peço para você que se estiver assistindo até esse momento, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe o seu like, sugestões de novos vídeos, que isso ajuda muito, impulsiona a gente a criar mais conteúdo e chegar em mais pessoas, tá bom? Mas agora, de fato, a gente vai lá pro documento de emissão, pro fato relevante, para mostrar para vocês as principais informações dessa emissão, tá bom? Primeiro, vamos começar, obviamente, do início, tá? Uma oferta 476, então vamos lá, gente, uma oferta restrita apenas para cotista, tá bom? Outro ponto importante aqui é basicamente o valor da oferta, né? Inicialmente em 550 milhões, vamos dizer assim, e o preço unitário da emissão, já com a taxa, ou seja, sem taxa basicamente, de R$ 98,00, igual foi na última emissão, tá? Existe aí basicamente um desconto desse último fechamento, agora que eu lancei para vocês o mercado já está aberto, então pode ser até que o fundo esteja em alta para chegar e conseguir chegar nessa data base com direito de preferência, mas o preço da emissão é 98. Então quem for cotista vai conseguir exercer seu direito a 98. Esse 98 representa aí, é acima do VP. Posso até fazer um cálculo aqui para vocês rapidamente, tá, gente? Mas basicamente 98, peraí que não deu, 98 dividido por 95,44, a gente chega aí em 2% basicamente acima do VP. Então a gente considera isso legal, porque a gente não gosta de fundos imobiliários que emitem cotas abaixo do VP ou basicamente no seu preço justo, tá bom? Então vamos lá, voltando aqui. Já vimos o preço, 98, tá bom? Outro ponto interessante aqui que a gente chegou, basicamente, direito de preferência. Bom, a data base, dia 23 de setembro, gente. Então, o que isso quer dizer? Hoje, terça-feira, é dia 21, quarta é dia 22, quinta é dia 23. Então, vamos lá. Quem dormir cotista do dia 23 para o dia 24, ou seja, de quinta para sexta-feira, vai ter o direito de exercer esse direito de preferência a R$ 98,00. Em que proporção, Vinícius? Já diz aqui,
0,2896, ou seja, 28,96%. Em tese, o que significa? A cada 4 cotas, você tem direito a uma. Vinícius, como assim? Você tem 10 cotas de fundos imobiliários no dia 23 de setembro, na data base. Então você pega essas 10 cotas, multiplica por 0,2896 e vai dar basicamente 2,89. Né? E a gente sempre arredonda para baixo, sempre considera só o número antes da vírgula. Então você vai ter direito a 2 cotas na emissão. Tá bom? Então se você tiver 10 cotas, você vai ter direito a 2 cotas no direito de preferência. E quando acontece esse direito de preferência, Vinícius? Bom, direito de preferências dos dia 28 ao dia 11 de outubro, tá bom? Aí acaba o direito de preferência, depois vem o direito de sobras, tá bom? Basicamente, gente, essas aqui são as informações de datas, né? Depois vocês vão ver o período de sobras, quando realmente, de fato, acabar o direito de preferência, vão dizer a proporção de sobras, porque não tem como saber qual é a proporção de sobras sem antes ter sobrado de fato, né? Então tem que esperar. Mas também é importante a gente dar uma olhada na pipeline. Bom, basicamente aqui é a intenção do fundo para com esse recurso, para com esse dinheiro da emissão, que a gente vai dar basicamente para o fundo. Então o que eles estão pensando? Deixa eu aumentar um pouco aqui. O fundo basicamente vai pegar tudo IPCA e um CRI em CDI, então basicamente vai aumentar a indexação em IPCA, tem ali 54%, que a gente viu aqui, ó, 54%, então vai aumentar essa indexação. IPCA tem um longo caminho ainda para percorrer, o IPCA tem tido uma alta aí de mais de 9%, quase 10%, e a Selic vai acompanhar, vai crescer para frear essa inflação. Então a gente também entende que essa incorporação aí de mais CDI é interessante para o portfólio do fundo em 4%, um pouco abaixo da taxa média de aquisição aqui, mas a gente considera normal, até porque a Selic agora ela está remunerando mais, então remunerando mais, CDI também remunera mais, então esses 4% representa aí uma taxa legal. Basicamente, a taxa média de aquisição vai ser de 8,28 em IPCA, acima da taxa média de 7,93. Consideramos aí que acompanha essa estratégia que o fundo tem realmente de não ser um fundo extremamente high yield, mas de manter uma robustez no rendimento, não deixando de lado também a saúde financeira, o portfólio em si, o equilíbrio do portfólio. Tá? Aqui basicamente os segmentos que ele vai estar alocado, bastante incorporação, como ele já tem aqui, como a gente mostrou para vocês, loteamento também, como ele já tem, multipropriedade, como ele já tem. Então, de fato, é um investimento que eu acho que quando o fundo emite uma pipeline, a gente tem mais um artifício, mais uma ferramenta de, pô, vou participar ou não, tá? Hoje eu tenho 6% do meu patrimônio em REC R11, gosto do fundo, segue a minha estratégia, tem uma indexação que eu acredito que encaixa na minha carteira, está de acordo com o meu perfil, a tese de investimento da REC Gestão, e por enquanto eu tenho ele. Provavelmente, a depender do preço de mercado, vou participar dessa emissão, porque por mais que seja uma boa emissão, a gente tem que ver se no mercado vai ter esse desconto. Né? Então 103,98 tem um caminho aí legal, até R$100, acredito que faça bastante sentido essa emissão. Está longe de ser uma recomendação de compra ou de venda, mas é um fundo para se estudar basicamente, tá? Esse período de subscrição tem bastante volatilidade, então fique de olho caso você não tenha ainda e queira entrar. É um fundo bastante legal. Aqui está todas as informações que eu prometi para vocês, portfólio, pipeline, informações sobre emissão com proporção de 28,96, data base quinta-feira, dia 23, preço a R$ 98. Então, se você está até aqui, deixa o seu like de novo, deixa a sua inscrição, ative as notificações para a gente aí acompanhar e crescer cada vez mais. Bom, um grande abraço e até a próxima.